Paz do Senhor Jesus Cristo a todos aí, irmãos. Encontro aqui com as Escrituras. E hoje eu quero falar sobre um tema bastante interessante, sobre Jesus. Eles censura os líderes religiosos. Eu vou ler aqui em São Mateus, estou aqui com as Escrituras. São Mateus, no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, vai dizer o seguinte, no capítulo 23, Jesus ele vai dizer o seguinte: então falou Jesus à multidão e a seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vós disserem. Não procedais em conformidade com as suas obras, porque assim diz, mas não pratica. É forte, né? Texto muito forte. Eu quero falar especificamente sobre censura. O que é censura? Estive pesquisando essa palavra recentemente e eu descobri aqui no dicionário, estou até usando aqui um dicionário de português, e fala o seguinte, sobre essa questão de censura. Então vamos lá. Censura. Censura nada mais né? É o exame do material de jornal, revista, livro, etc. ou de uma obra artística, literária, exibida ou a ser divulgada. É uma crítica de repreensão ou a demonstração. Ou seja, o que é censurar? Censurar é você pegar uma determinada obra, um conjunto de ideias, e fazer uma análise e aí você demonstrar, alertar a respeito daquilo que está sendo narrado. Eu estou com um livro aqui do David Stein e ele vai dizer o seguinte, que nesse momento que Jesus ele censura os líderes religiosos, Jesus ele está fazendo uma denúncia a respeito dos líderes, ou seja, uma combinação de fato com aquilo que eles pregavam, mas não praticavam. Só que o Senhor Jesus ele faz uma referência à cadeira de Moisés. O Senhor Jesus vai dizer o seguinte, olha, na cadeira de Moisés estão sentados os escribas e fariseus, enfim, toda a cúpula religiosa, elite da época. Essa questão da cadeira de Moisés, segundo os estudiosos, vão dizer o seguinte, que, vamos lá, estou com um texto aqui de um livro, diz assim, o comentário do Novo Testamento. Cadeira de Moisés é um lugar particular na sinagoga, ou seja, o que é sinagoga? É o lugar onde os religiosos se reuniam para estudar, discutir, debater assuntos relacionados às questões religiosas da sua época. Era um lugar particular na sinagoga onde os líderes costumavam sentar. Então era conhecido metaforicamente como cadeira de Moisés, ou como trono
da Torá, simbolizando a sucessão dos mestres, no caso Moisés, ao longo das eras. Então, a cadeira de Moisés era uma representatividade, para nós entender o seguinte: quem foi Moisés? Moisés ele foi o grande libertador de Israel, isso não há dúvida, todos nós sabemos. Quando fala em Moisés, já vem na nossa cabeça o seguinte: ele foi o grande libertador de Israel. Mas Moisés, ele foi assim ele foi também um grande rabino, ou seja, um grande mestre espiritual dentro do povo judeu. E foi a ele que foi-lhe concedido, ortogado a questão da Torá, né? Ou seja, o que é a Torá? Talvez você esteja falando já, que está, beleza, está falando aí Moisés, Torá, não sei o quê, mas o que é Torá? Torá é os primeiros 5 livros da Bíblia, ou seja, é Gênesis, Êxodo, enfim, os primeiros 5 livros lá. Não vou estar repetindo aqui que você já sabe. Então, Moisés, ele recebeu de Deus a ordem, a inspiração, digamos, a inspiração. Moisés foi inspirado a escrever a Torá, escreveu o Torá, ou conhecido como a Lei de Moisés. Então essa questão quando Jesus fala, olha, na cadeira de Moisés estão sentados os escribas e fariseus, enfim, a cúpula religiosa de alto nível, digamos assim. Jesus está usando que uma linguagem representativa, né? Uma linguagem, eu diria que é uma metáfora, digamos assim, para dizer, olha, tá vendo? Eles são os estudiosos, eles estudam as leis mosaicas, eles ensinam, mas, porém, não pratica. Isso é que o texto vai falar, né? Ou seja, o texto é muito objetivo, porque ó, na cadeira de Moisés estão assentados escriba e fariseu. Muito bem, né? Fariseu, mestre da Torá, né? E Jesus, ele faz uma denúncia, né? E ao mesmo tempo, Jesus, ele denuncia os fariseus, os líderes religiosos, mas também Jesus, ele alerta o povo, ele chama o povo para esta cena. Ele vai, no versículo 3, ele vai dizer o seguinte, olha, observai, pois. Ou seja, é como se Jesus estivesse dizendo, ó, vocês estão vendo lá, eles são aí os intérpretes da lei, eles são os caras, digamos assim, os estudiosos. Só que vocês observai, pois, praticai tudo o que eles vos disserem. Aqui eu chamo a atenção para você, meu amigo, meu irmão, você que vai assistir esse vídeo. Quero chamar sua atenção nessa tarde, já é tarde. Jesus está falando o seguinte, Jesus não está mandando eles se rebelar contra o sistema. Porque eu já vi muita gente pregando por aí. Não, Jesus está dizendo, ó, observai, pois, e praticai tudo o que eles vos disser. Ou seja, tudo o que eles ensinar, vocês pratiquem. O que eles estão ensinando a palavra, estão ensinando as escrituras, estão ensinando da lei. Pratique
pratica aquilo que eles estão ensinando. Só que tem um porém aqui. Aí Jesus vai falar, tudo que vós disser, pratique. Tudo que vós disserem. Agora, aí tem um a ver, ó, mas, né, aí tem um alerta aqui, mas, né, não procedais em conformidade com as suas obras, né, com as suas obras, porque diz e não pratica. Isso aqui é a gota d'água, irmãos. Isso aqui é onde muito se perde. Ok? E é um cuidado que nós temos que ter. É uma responsabilidade estar ensinando isso aqui para vocês. Porque muitos ensinam, de fato, muitos ensinam a palavra, estão ensinando corretamente. Mas na hora de praticar, aí é onde está o tropeço. Então o que Jesus está falando para eles? Olha, eles ensinam, eles estão ensinando a verdade aí, estão ensinando a lei, só que eles fazem, mas não praticam. Ou seja, é inválido, né? Para Deus não tem efeito. Então, meu irmão, eu sei que é um estudo muito longo, para não ficar mais longo, já está longo o vídeo. Porque se eu for falar aqui, eu vou ficar até horas e horas. Mas a verdade é, nós estamos praticando a palavra de Deus. Aquilo que a gente tem pregado, aquilo que a gente tem falado, nós estamos praticando. Não basta pregar. Não basta rodopiar, pular, falar em língua, como muitos falam. Profetizar, isso é fácil. Todo mundo faz isso. Todo mundo profetiza, todo mundo fala em língua. Todo mundo rodopia. Mas nós temos que praticar. E essa é a questão mais delicada e mais perigosa. A questão mais perigosa de qualquer homem de Deus, qualquer mulher de Deus, qualquer pregador da palavra do Senhor. É ele pregar e não viver, ela pregar e não viver aquilo que se prega, aquilo que se fala. Quantas pessoas nós conhecemos no decorrer da caminhada? Pessoas que pregam, pessoas que ensinam, pessoas que você fica maravilhada de eu escutar a pessoa falar, trazer a mensagem. Mas você vai ver a conduta, você vai ver o testemunho no dia a dia, você fala, meu Deus. Né? Então, meu irmão, minha irmã, cuidado. Sejamos praticantes da palavra do Senhor. Venhamos pedir graça, misericórdia ao nosso Deus, para que nós possamos praticar. Não apenas ensinar, não apenas pregar, mas viver. Viver aquilo que pregamos, viver aquilo que ensinamos. Muitos falam disso, falam daquilo. Muitos pregam sobre o amor, sobre humildade, sobre isso, sobre aquilo. Mas na hora que você vai ver, meu Deus, é só Deus para ter misericórdia, não é nada daquilo. Então esse é o cuidado que nós temos que ter. Bom, esse que vos fala é seu amigo aqui, Jackson. Quero agradecer primeiramente a Deus. Deus abençoe. E tenha um bom dia. Tudo bom. Tchau, tchau.